Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio, Diálogos com Dani. Antes de apresentar os meus convidados de hoje, quero passar dois recados para vocês. Para quem está no YouTube, peço que você faça a inscrição no canal para que você tenha acesso a esse episódio, entre outros episódios dos Diálogos com Dani e alguns vídeos que eu também coloco por lá. Para você que está no Spotify, peço que você avalie o Spotify com 5 estrelas, Diálogos com Dani, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz, eles aceitaram estar comigo aqui no estúdio, já estiveram comigo no Diálogos com Dani quando era online, lá atrás, mas eles estão de volta porque é um assunto muito importante que eu acho que nós precisamos dar voz e luz. Estou aqui com o doutor Afonso Pastiléu, doutora Carol Cerbaro, do Divorcianos, Projeto Divorcianos, é onde trata-se de pessoas, como nós podemos tratar o assunto do divórcio de forma mais leve, olhando realmente para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de tê-los aqui comigo mais uma vez. Nós que agradecemos, Dani. Estamos também muito felizes. Obrigada pelo convite. E é o que você falou, né? Sempre bom falarmos sobre assuntos assim, né? Que possam ajudar as pessoas. E esse é o nosso objetivo com esse projeto. Certo, Afonso? É isso mesmo. Obrigado, Dani. Legal estar aqui com todos vocês. E vamos falar de assunto aí que pouco se fala, né? Eu acho que o divórcio ele está presente na vida de muitas pessoas cada vez mais e tem algumas explicações para isso. Mas pouco se fala do divórcio como não sendo um problema. E a gente precisa enxergar o divórcio como solução, muitas vezes para uma vida que não está 100% realizada, por algo que já deu certo, mas já deu o seu prazo, e que dá para terminar de uma forma legal, respeitosa, educada, como deve ser. Essa deve ser a regra, né? Mas as pessoas acabam indo para um outro lado, para um outro caminho, porque se acostumou que é o outro lado. Mas a gente vai falar de tudo isso. É interessante porque eu estava pensando, né, um pouco antes, aqui. ah, Sempre se trata assim, de que o divórcio é um casamento que não deu certo. Na minha visão, o casamento, independente do período que ele, né, aconteceu ou permaneceu, ele deu certo naquele período, né? Por alguma situação, as pessoas não estão caminhando mais para a mesma direção, etc. É melhor, como vocês disseram agora, a gente fazer essa separação. Mas, puxa vida, isso tem que ser feito com respeito, com amor. Eu acho que está muito enraigado na gente de que, assim, precisa ter briga, discussão, gritaria, e aquela coisa de, vou usar entre aspas, tá, gente? Ciúmes, por que você está com o seu pai em termos de crianças ou filhos e a sua mãe? E por que você fez isso com o seu pai, não fez isso com a sua mãe? Aquela briga por atenção, enfim, né, um caos. Sim. E vocês vêm numa direção contrária, dizendo que não, gente, não é necessário isso, né? Da onde vocês partiram para ter essa ideia de criar esse projeto, para falar sobre algo que hoje é muito presente nas nossas vidas, principalmente depois da pandemia, Sim. né? A pandemia foi um boom de separações, de divórcios, porque as pessoas começaram a conviver com os seus companheiros, companheiras, e O saberam. que deveria ter sido ao contrário, porque deveria ter sido mais legal, né? Então, mas Poxa, aí. olha que oportunidade boa da gente estar junto. Não, não deu Não, não certo. deu certo. Porque aí talvez conheceu quem era de fato a pessoa. Exatamente. A convivência A forçada convivência ali forçada. fez com que um visse o outro de fato e não aguentasse, É. né? E aqui, me permita, eu vou fazer uma parte, nós não estamos falando só de casamentos heterossexuais, estamos falando de todo tipo de relação. Eu quero fazer essa parte aqui para as pessoas não acharem que só acontece isso numa relação heterossexual. Não, estamos falando de todas as relações, né? Da onde surgiu a ideia? Acho que o ponto de partida disso foi a nossa experiência pessoal. Porque além de advogados,
nós já passamos pelo processo de divórcio, cada um em sua vida pessoal. Então, quando a gente se encontrou e começou a conversar sobre isso, a gente percebeu que faltava fazer alguma coisa nesse sentido. Então, criar um projeto para mostrar para as pessoas que não precisa ser dessa forma, porque nas nossas vidas pessoais, nós passamos pelo divórcio e não foi tão simples assim. Nós percebemos como poderia ter sido muito mais leve se nós tivéssemos alguém que tivesse nos orientado de uma forma diferente, né? Então, ambos com filhos, e então acho que a nossa experiência pessoal foi o que deu origem, assim, a esse projeto, né? Sim. Além da questão profissional, Sim. que a gente une as duas coisas, né? Sim. E a ideia foi, de fato, levar essa mensagem para muitas pessoas de uma forma diferente, né? Eu acho que eu e a Carol tivemos essa experiência. A experiência de vida, eu acho que ela é muito válida, né? Faculdade de Direito é maravilhosa, você aprende muito, mas ter passado por aquilo, para você entender o que é, e o processo de divórcio é dolorido. Por mais que você faça com respeito, por mais que tenha respeito, Sim, por mais sim. que tenha educação, e eu posso dizer que o meu processo de divórcio foi com muito respeito, foi com educação. O meu casamento durou aí 18 anos e foi maravilhoso e deu muito certo, certo até demais, né? Até o momento que, de fato, cada um pensou ir para um lado e a coisa não deu mais certo a partir dali. Mas a gente fez com muita educação, com muito carinho, com muito respeito. Mas não é assim que acontece com as outras pessoas, Dani. Então eu comecei a perceber que a gente precisava ajudar, né? Mas a gente foi meio que na contramão. É o que você falou. Nós fomos na contramão da grande maioria. As pessoas olham assim com aquele olhar, tipo, o que esses dois estão falando? Isso aí não faz sentido. As pessoas, elas gostam de advogado que briga, que faz confusão. Só que, gente, às vezes a confusão não leva para o caminho. Você tem que ser estratégico. E estratégico é parar, pensar, respirar, entender se é o momento, o que deve ser falado. Às vezes não precisa falar tudo que você pensa, tudo que você acha, né? Tem que falar onde eu quero chegar, qual o meu objetivo. E tudo isso também tem uma outra coisa, Dani. Eu, além de advogado, de divorciado, eu tenho formação em coaching. E o coaching, ele é muito isso, estratégia. Aonde eu quero chegar? O que eu quero com isso que eu estou fazendo? Aonde eu vou chegar? E a Carol tem a questão... Aí ela vai dizer um pouquinho da questão psicológica, que ela também trabalha bastante. Então, a gente uniu a advocacia, as nossas experiências de vida, o coaching, que é sair daqui, chegar num ponto que você pretende. Então, assim, para que essa confusão, essa brigaiada? Lá na frente, o que eu quero? Eu quero paz. Então, vamos fazer esse caminho ser mais curto, né? E a Carol, a questão psicológica, de trabalhar, enfim, aí ela vai dizer, né, Carol? Sim. E acho até interessante, porque eu acompanho vocês há bastante tempo já. O que você está falando, eu ia até colocar aqui. Eu vejo vocês enquanto dupla dinâmica, e aqui no sentido positivo da palavra, né? Você, de uma forma processual, estratégica, né? E a Carol trazendo a sensibilidade para a mesa, sabe? Então, por exemplo, para pessoas que estão passando por isso, que vocês estão auxiliando, assessorando, olha, estrategicamente, o passo a passo, o processo é esse, por parte de você, Afonso, e a Carol. Vamos olhar de uma forma mais sensível, vamos respirar, vamos parar. Então, eu acho que é uma combinação. Sim, o que é maravilhoso. O que é E maravilhoso. até mesmo o fato de sermos de sexos opostos. Sim, que exato. também auxilia. Sim. Né? Em que pese a gente trata de casais homossexuais, ou homoafetivos, enfim, mas o casal heterossexual, quando ele tem essa dupla dos dois sexos, isso ajuda muito, porque o homem se sente amparado quando tem um homem, como a mulher se sente amparada quando tem a mulher. Então, quando aparecemos nós dois, aquilo fica leve. Antes de falar sobre a sensibilidade, se assim posso falar da Carol, que a gente converge muito, mas, enfim, um pouquinho antes de falar, quais são as principais dúvidas das pessoas que chegam até vocês? Ou qual é a principal dúvida, qual é a principal dor, o que as pessoas trazem de primeiramente? O que é? Bom, eu acho que a primeira dúvida que mais surge, assim, é quais são os meus direitos, principalmente com relação aos bens. Tá. Porque as pessoas, esse é o nosso dia a dia, mas as pessoas não sabem, Tá. né? Então, acho que essa questão é a primeira.
E eu vejo também uma questão muito forte com relação aos filhos. Como é que Tá. vai ser agora essa divisão dos meus filhos? Eu não quero que meus filhos fiquem com ele, eu não quero que ele fique, eu não quero que ela fique com os meus filhos. Então tem Tá. muito essa questão assim, acho que a primeira coisa acho que são os bens e os filhos. Tá. E com relação às mulheres especialmente, eu percebo uma questão que é muitas mulheres que não trabalham fora, trabalham em casa. Elas escutam às vezes pelos companheiros, pelos maridos assim, você não tem direito a nada. Então elas falam: acho que eu não trabalhei, não tenho direito a nada, é isso mesmo? Até que eu explique que não, que o trabalho da mulher que fica em casa é um trabalho invisível, mas é um trabalho muito digno. Tanto é que é Sim. reconhecido juridicamente. No Exatamente. momento da partilha dos bens, ele é, né, reconhecido e considerado. E aí entra um trabalho até de, além de conscientização, de empoderamento para essas mulheres que já estão suficientemente vulneráveis no momento do divórcio e que muitas vezes se sentem numa situação ainda pior porque não trabalharam, porque cuidaram dos filhos e às vezes com uma idade até avançada, não sabem como que vão começar a trabalhar e acham que não têm direito a nada. Tá. Então, na nossa experiência, assim, né, com esse trabalho, eu percebo que essas são os principais pontos. Mas eu vou complementar e indo um pouquinho além. Tá. Mas também acho que essas pessoas chegam com dois sentimentos, Hum. que é a raiva e chegam também com a vingança. Tá. E aí a gente precisa trabalhar. Então existe essa questão financeira, a questão de filhos, que o filho ele gera aquela insegurança, ele gera ciúmes, né? O amor é algo que é muito difícil de você lidar. Mas eles chegam com a vingança, né? De querer se vingar de algo que fez, daquele mal que foi feito para ele, raiva do outro, pelo outro ter feito. E aí esses dois pontos a gente precisa trabalhar, Dani. Se a gente não trabalhar isso, a gente não consegue resolver o resto. Porque foi o que você falou, os casamentos dão certo. Até o dia tal, até Sim. a página 3. Sim. E a gente, eu e a Carol, a gente faz um trabalho muito bacana de demonstrar que esse casamento deu certo até a página 3. Porque quando eu começo a mostrar, falar, mas peraí, essa semana mesmo nós tivemos uma reunião. Ele era um psicopata, ele era um não sei o quê, mas xingou tanto o homem. Eu falei, mas antes ele não era, né? Antes ele era bacana, foi legal antes, tanto que vocês fizeram 3 filhos, vocês fizeram tudo isso. Então, assim, foi bom por um tempo. Então, não é só coisa ruim. Aham. E a gente precisa trazer essa reflexão para os casais. Tanto que muitos casais a gente consegue fazer eles se reatarem, tá? Já aconteceu Olha num lá. processo de divórcio que a gente faz, de fazer eles voltarem. Porque a gente começa a mostrar que não é tão ruim como eles estão chegando. Porque a pessoa só chega falando das coisas ruins. Peraí, mas teve coisas boas. E você enxergar as coisas boas do outro é algo que te toca. Faz você lembrar daquele passado e falar, pô, mas não é esse monstro Não é todo. esse Porque eu aceitei estar com esse monstro por 20 anos. Como é que agora virou esse demônio? E não é. Não é. Então, essa reflexão ela é muito importante. Então, quando eles chegam com essas dúvidas todas, uma coisa que a gente faz é trabalhar isso no É primeiro momento. apaziguar, né? Primeiro momento, assim, apaziguar a pessoa com ela própria. Respira. Porque, assim, a nossa abordagem, ela é sistêmica. Então, Eu ia te perguntar isso agora, Carol. Olha só como nós estamos aqui, ó. Sim, diga. sim, é uma abordagem sistêmica, Isso. porque a gente percebe que se a gente não soluciona o conflito da origem, não adianta pedir para a pessoa assinar um acordo, seja judicial ou extrajudicialmente, porque ela não vai aceitar. Entende? Entendo. Quando a questão emocional e psicológica, ela não está elaborada. Tá. Então, nesse sentido, a gente traz a questão da abordagem da psicanálise, do direito sistêmico, para entender os conflitos. E como o Afonso muito bem falou, muitas vezes eles chegam com um sentimento de vingança. Então, Muitas assim, vezes, 90 e todas por a gente cento, percebe né? que essa vingança, ela vai refletir diretamente nos filhos. Porque muitas vezes os que estão querendo se vingar usam os filhos para tal. Então a gente vai na origem do conflito, que a gente vai entender como que essa relação aconteceu, como que começou, por que terminou. A gente traça um diagnóstico, Tá. porque daí a gente percebe, depois a gente se conversa, a gente fala, olha, nesse caso, eu acho que ali tá uma situação de vingança por parte do marido, por exemplo, Tá. se sentiu traído, tal. Então não adianta a gente falar para ele, olha, isso aqui é o correto, vamos fazer o acordo assim, ele não vai aceitar, porque Sim. ele não quer acordo, ele quer vingança. Tá. Então a gente vai por um caminho inverso, apesar de tratarmos o jurídico, a gente vai com uma abordagem sistêmica para poder realmente chegar no ponto ali, qual foi o motivo do conflito mesmo, e aí a gente consegue trabalhar com a pessoa. Mas a gente encontra obstáculos. E tem obstáculos, não é tão fácil. Quais são? E aí eu vou te dizer um dos maiores para mim, Tá. são os nossos colegas advogados. Quando a gente encontra um advogado do outro lado que não tem esse posicionamento, que não tem essa visão e que quer guerra, confusão, tiro, porrada,
e a gente sabe que tem muito colega que vai para esse lado, Tá. e eu não tô aqui para julgar se Sim, tá sim. certo ou tá errado, mas dificulta demais o processo, né? E por isso que a gente tem falado muito para advogados. Então a gente tem feito palestras para advogados, a gente tem conversado com advogados, porque a gente precisa mudar isso, Dani. Não é só bolso, não é só dinheiro, a gente lida com Isso. pessoas. Então eu preciso, de uma forma ou de outra, entender que se essa família pode ter uma solução muito mais rápida, por que que eu vou usar o judiciário que vai demorar tanto tempo? Por que que eu vou terceirizar a resolução de um problema para um terceiro que não sabe nada da nossa vida, que é o juiz? O juiz não sabe nada do que se passa ali dentro. Sim, Ele vai decidir a partir de uma situação que ele acha, que ele entende, mas ele vai decidir por mim ou por ela. sim. É muito ruim isso, é muito melhor que eu e ela decidamos algo pra gente, pro nosso filho, do que um terceiro, estranho. Então, toda essa reflexão que a gente vem fazendo, não só para os casais, nas redes sociais, enfim, mas para os advogados. Porque eu acho que o advogado ele precisa começar a enxergar o direito de família dessa outra forma. Né? Uma forma mais humanizada, uma forma mais carinhosa e mais empática. Se coloca no lugar do outro. Era isso que você queria para sua vida? Porque o que vocês estão falando faz todo sentido, porque quando nós estamos com raiva, né? Vou falar a partir de mim. Quando a gente está com raiva, nós ficamos cegos. Você não vê nada na sua frente. Você só quer realmente ou se vingar, ou, né? E aí qualquer coisa que alguém fale que é o que você quer ouvir, vamos fazer, vamos fazer. E eu acho que o que você está colocando é isso. Existem colegas que estão ali só vendo material e querendo incendiar ali aquele palco, né? E falando o que as pessoas querem ouvir. Falando que as pessoas E querem ouvir, eu e a exato. Carolina, a gente fala o que as pessoas não querem ouvir. Exato, E essa exato. semana também, coincidentemente, a gente atendeu uma cliente e ela falou, Afonso, eu tô super, assim, não sei qual foi a palavra que ela usou, mas com a sua abordagem. Eu imaginava outra coisa. E o que você está falando foi o que me encantou. Porque você chegou aqui, ao invés de você pôr fogo e lenha na fogueira, você está pondo, você está acalmando. Eu estou muito mais tranquila, eu estou me sentindo segura. Isso. A situação não foi resolvida ainda, mas ela falou, mas eu me sinto segura. Ela chegou bem alterada na reunião, porque assim, quando se trata de filhos, para quem os tem sabe, né? Como que isso Sabemos. mexe com a gente, né, Sabemos, gente? sabemos. Filho é um ponto complicado nesse sentido, até para quem é bem calmo. Então, assim, ela estava muito alterada porque existe uma divergência muito grande com relação aos filhos. E o pai das crianças fazendo algumas coisas complicadas, e ela estava muito nervosa, e ela entrou na reunião muito nervosa, e ela terminou a reunião muito mais tranquila. Porque, gente, o mundo já está em guerra. Se a gente não tentar apaziguar, se a gente não tentar levar a paz, a gente não está contribuindo em nada. Então, assim, acho que a paz, ela começa dentro da pessoa. Para depois a gente criar ali um contexto para que haja um acordo pacífico, para que haja uma coisa inteligente mesmo entre as pessoas, né? Então, começa daí. Agora também não pode confundir a nossa atuação com paz, com educação, com respeito, que a gente é tonto. Né? Sim. Não é isso. Não. Né? A gente, se precisar, a gente vai para o embate, mas não é esse o caminho. A gente Sim. entende que esse caminho é muito mais difícil. Sendo que existe um caminho muito mais fácil, que é o do diálogo, do respeito, da educação, da empatia, né? E da solução. O que é um acordo? O que é? É o meio termo. Né? Nem tá tão bom para você, nem tá tão bom pro outro, e tá todo mundo feliz. Exato. Né? E é interessante que com essa abordagem, Dani, a gente não precisa assim alterar a voz, nada, a gente consegue ser assertivo. Isso. Porque quando você fala de um lugar pelos motivos certos, com confiança, com segurança no que você está fazendo e falando, as pessoas te ouvem, elas te respeitam. Então a gente dificilmente vai para uma reunião, a gente não precisa gritar, brigar, coisa que é muito antigamente advogado bom era advogado que gritava, que brigava. Não, a nossa abordagem é outra. E é desse lugar mesmo. Eu acho que é fazer as coisas pelos motivos certos. Então, nunca que a gente vai fazer algo que vai prejudicar alguém. Ainda que o cliente muitas vezes chega com essa questão no escritório, assim, olha, eu quero me vingar, eu quero tirar tudo dele, eu quero que ela fique sem os filhos. A gente fala, peraí. Nós estamos falando de vidas, em primeiro lugar, vamos conversar um pouquinho. Então, a gente tem toda uma abordagem para que a pessoa se acalme primeiro, para que ela nos ouça, e aí a gente faz umas orientações, obviamente, juridicamente corretas, Sim. mas, acima de tudo, do ponto de vista humano. E de consequências, né? Eu acho que assim, eu tenho 3 filhos, né? Que quando eu me divorciei 5 anos atrás, tinham lá 10, 9, 8 anos. A Carol tem uma filha. E a gente sabe o quanto, por mais... No meu caso, um divórcio até que respeitoso, tranquilo, tiveram consequências para essas crianças, né? E o da Carol,
talvez não tão tranquilo como o meu, mas também teve consequências. Então a gente também enxerga essas consequências que muitas vezes os pais não percebem. Eles estão ali, naquela briga, pensando na raiva, como é que eu vou me vingar, o que eu vou fazer, e está esquecendo das consequências que essa criança vai ter no dia de amanhã, que são consequências seríssimas, problemas psicológicos de amanhã. Nós estamos Isso. falando de depressão, a gente está falando do mal do século, que é a questão da Exato. depressão, que essas crianças estão desde já tomando remédio. Sim, porque crianças se sentem culpadas quando os pais se separam, né? Exatamente. Existe uma Exatamente. questão, assim, muito grande com relação a isso. Então, a criança já carrega essa culpa, ainda mais se tiver um divórcio conturbado ali, um divórcio ou um pós-divórcio, porque muitas vezes o divórcio, né, Afonso, ele termina ok, faz lá o acordo, mas aí o desdobramento do divórcio é que dá o problema. A convivência não é cumprida, os alimentos não são pagos, os horários não são respeitados, e é aí que começa a confusão, e muitas vezes esses clientes chegam para nós com divórcios já feitos. Então, a gente também tem essa situação. E quando o Afonso falou dos outros advogados, é justamente por isso. Porque muitos que nos procuram têm a outra parte que já tem advogado constituído e que a orientação é completamente diversa. A orientação do lado de lá, muitas vezes, não cede nada, vai com tudo para cima, vamos brigar, e aí fica aquela coisa. E a gente chega para tentar neutralizar, o que nem sempre é fácil por conta da postura dos advogados, como ele falou. Mas nós temos tentado, e é o que eu falo, quando a gente tem confiança no que a gente está fazendo, a gente segue. E a gente Então- encontra facilidade, sabe por quê, Dani? Também, até quando nos embates a gente encontra facilidade, porque a gente não blefa, a gente não mente, a gente não quer mais do que é devido. A gente procura ser muito honesto, não só com quem nos contrata, mas com a relação que existe. É. Com os dois lados. Não é porque eu tô do lado de cá que eu vou puxar a sardinha pro lado de cá. Eu vou puxar a sardinha para quem tem que ser puxada. Eu vou fazer o que é melhor para todos os três. O que é Para a criança, certo. para o pai e para a mãe. Porque se a gente vai pro lado certo, sem que puxar a sardinha para um, sem fazer blefe, sem mentir, o outro lado não tem como não ceder e não olhar e falar, pô, esses caras aqui estão fazendo um trabalho muito bacana. E eu acho, vou colocar assim, eu acho não, eu entendo que vocês estão além de tudo isso, antes. Vocês estão cuidando ou tentando ser educativos com o comportamento das pessoas. Vou me fazer ser entendida. Porque, assim, a pessoa fala assim, olha, ele me fez isso, ele me fez aquilo, não sei o quê, então eu quero... Tá, mas, viu, volta lá. Mas e os anos bons? E se ele fez, é porque você Também fez não alguma colocou coisa. limite, exatamente, você não Isso. colocou limite, você permitiu, não é? Um casamento não acaba só por culpa de um. Eu ia chegar aí. Os dois. Os dois têm, na verdade, responsabilidade nesse processo, porque o casamento é feito por duas pessoas, né? Então, os dois têm a responsabilidade nisso. Então, antes vamos fazer uma análise. Eu sei que na hora da raiva isso não é possível, né? Porque é um luto, um término de um relacionamento, você vive um luto ali, né? Um lutamento vivo ali, mas a questão também que e aqui eu quero ser muito clara. Eu escuto algumas coisas, e eu estou condenando, de algumas mulheres usarem a Lei Maria da Penha de forma quererem, qualquer motivo é motivo para entrar com Maria da Penha. Uhum. Existe. Existe, né? Assim, eu já ouvi coisas que eu falo, gente, mas peraí, alto lá, não vamos banalizar uma lei tão séria, tão... Puxa vida, que deu um passo largo, né? Nessa questão da mulher, da violência contra a mulher, de relacionamentos tóxicos e assim por diante. E eu vejo, por conta de orientações de advogados, mal feita, entra com Maria da Penha, sabe? Puxa vida, mas espera aí, orienta a pessoa corretamente. Será que é necessário isso? Será que uma conversa, sentar com uma conversa, não resolveria? Então, eu vejo que vocês não estão ali no final, vocês estão antes, porque o que vocês vão fazer é sentar com as pessoas, né, envolvidas nesse processo de divórcio e fazer com que ela respira e reflita. O que é que você deseja? Quais são os motivos certos? Quais são os né? motivos certos? Sim, Se é vingança, peraí, vamos tirar isso aí de você, exato. né? O que você quer em termos de coaching? O que você deseja? Onde você quer chegar?
Você quer ser feliz ou você quer estar certo? Isso. Olha, essa semana, a gente tem no escritório uma divisão que é a judicial, né? Tá. Então, eu e a Carol, a gente atua mais nessa parte da mediação e Sim. tal. Mas quando a coisa não vai, né? Não tem jeito, vai pro judicial e aí a gente entra na parte do litígio mesmo, né? E a gente tem uma parte que a Carol nem estava participando dessa reunião esses dias. E tava uma discussão que a criança, a mãe tá dando floral pra criança. E aí, quando ele vai pra casa do pai, a mãe manda as gotinhas do floral. E o pai não quer dar as gotinhas porque ele entende que aquilo não é um tratamento médico. E de fato não é, né? É uma terapia alternativa. Mas a mãe acredita no tal do floral e ela manda pingar. E o pai falou, não vou pingar. E a discussão tava com isso. Olha só, mal não vai fazer, pinga as Exato, pinga as gotinhas e tá gotinhas. tudo certo, tá todo mundo feliz. Mas não pinga a gotinha lá e a gotinha vai pra cá e ela agora diz que o que ele mandar pra lá ela não vai fazer porque ele não pinga a gotinha lá. Olha isso. E o pior disso tudo, existem... E vai pro processo E por vai causa para o disso. processo. Então, vai para o Por causa das processo. gotinhas. E eu acho que tem filhos que, às vezes, ou porque são crianças, pré-adolescentes, ou adolescentes não, que eles já têm um pouquinho mais de discernimento, ou até filhos adultos, que por vezes acabam sendo fantoches na mão dos pais, nesse processo de divórcio ou pós-divórcio, Sim. né? Poxa, os pais não estão vendo isso? No sentido, aqui eu tô sendo irônica mesmo, assim, sabe? Cadê? É Cadê que a maturidade? vingança né? a vingança cega as pessoas, Dani. É o que a gente tem visto, sabe? Até você falou sobre o uso indevido, né, da Lei Maria da Penha Isso. por parte das mulheres. E existem por parte dos homens o uso indevido da Lei da Alienação Parental para tentar tirar a guarda dos filhos das mães. Ah, também existe isso. Existe. São esses dois pontos que a gente percebe muito, né? Não generalizando, Sim, mas sim. no caso, né, da mulher, a gente vê as mulheres que estão focadas em vingança usam esse recurso de usar indevidamente a Lei Maria da Penha para alegar agressão física e todos os desdobramentos, né, que Sim. isso vai causar. E os homens se valem da lei das falsas alegações de alienação parental. Então, eles alegam alienação parental, porque isso é uma das poucas coisas que faz com que as mulheres percam guarda dos filhos no judiciário. E eles, muitas vezes, conseguem. Porque é muito difícil quando um juiz, um terceiro que não sabe da história, pega um caso desse sem saber as entrelinhas ali, né? Porque entre um casal, um ex-casal, só os dois sabem o que de fato aconteceu. Até nós, enquanto advogados, a gente não consegue acessar o todo. Sim, É o que nós sim. falamos. Então, por isso que a gente muitas vezes ouve bastante, né? A gente, para tentar, assim, de fato, entender o que está acontecendo ali, porque não é fácil. Então, isso é muito grave, porque em ambos os casos, principalmente nesse das falsas alegações de alienação parental, as crianças são diretamente afetadas. As crianças vão para processos de estudo psicológico, que é um desgaste absurdo, e passam por situações que não precisariam passar. Isso por conta de homens com vingança mesmo, ou porque foram deixados, ou porque se sentiram traídos, ou porque não querem deixar bens para as mulheres, homens geralmente que têm um poder aquisitivo maior, porque quem não tem bens também não briga muito, assim, né? Sim, sim, é rapidinho. São outros motivos de conflito. Sim, sim. Então, assim, é muito grave. Então, considerando todo esse contexto social, além da nossa experiência enquanto, né, advogados e pessoas que passaram por o divórcio, essa questão toda que a gente observa é que a gente entendeu que a gente precisava comunicar desde o início que isso não é preciso. Tanto é que a gente às vezes até tenta reconciliar alguns casais, algumas famílias, porque a gente percebe que às vezes o problema é simples e que quando a coisa ela caminha nesse sentido de conflito desgovernado, ela tem consequências muito graves para as pessoas envolvidas e para as crianças. Então a gente tem uma frase no nosso projeto que a gente gosta muito, que é: a maior prova de amor que você pode dar aos seus filhos é respeitar o pai e a mãe deles. Nossa. Aí copiaram a nossa frase. Eu vi a nossa frase, falei, Carol, copiaram a nossa frase. Tava lá no outro Instagram. A maior prova de amor que você pode dar para seus filhos é respeitar a mãe dele. Eu falei, cortar o pai já da Cortaram o frase. pai já da frase. Então já começa errado. Já. Porque você tem que respeitar igual o pai e a mãe. É os Sim, dois. sim. Para aquela criança, o pai é uma coisa, a mãe é outra e o amor é igual. Sim. Né? Por mais que a gente saiba que amor de mãe é algo assim, eu sou um pai
desculpa a palavra, foda. Sou um pai bacana, eu sou um pai presente. Os meus filhos moram comigo uma semana sim, uma não. Me dedico absurdamente a eles. Mas amor de mãe, o colo da mãe, a gente sabe que é diferente. Então, quando a gente vê um processo de um pai que quer tirar uma filha, um filho de uma mãe, eu acho que isso é tão dolorido. Ele deveria se colocar no lugar da dor que aquele filho vai sentir. Né? O contrário também. Sim, O contrário também. também. Mas ainda acho que com a mãe, essa separação com a mãe é muito mais dolorida. É o egoísmo no centro da conversa, né? Eu quero. O que eu percebo, me corrija se eu estiver errada, é que, no caso de vocês, o processo de divórcio de cada um de vocês fizeram transformações muito interessantes na vida individual, né, de vocês. Eu acho que em termos de autoconhecimento, porque vocês têm esse lugar de fala pela vivência que vocês tiveram, Sim. né? Então, assim, Sim. o que vocês estão falando não é que, não, nós vivenciamos esse lugar, Dani, cada qual a maneira, né? Uma maneira Erramos, diferente. acertamos. Exato. Mas eu quero falar aqui porque eu acho que isso é importante as pessoas terem. Esse processo de divórcio que vocês vivenciaram na história de vocês te trouxe algumas experiências, ou pelo menos olhar para trás e falar, acertei em tal lugar, errei em tal outro lugar, de autoconhecimento, a Carol idem, acertei em tal lugar, errei em outro lugar. E isso vai nos fazendo pessoas cada vez melhores quando nós temos esse discernimento de querer melhorar. Né? Também não vão achar que, nossa, não. Porque tem pessoas que não querem, não ponto, querem, né? ponto. Mas no caso de vocês, sim. Porque depois veio essa ideia do projeto maravilhosa. Se vocês pudessem compartilhar a experiência individual de vocês, o que vocês trazem de algo positivo para o projeto, experiência pessoal, primeiro, e depois o que isso contribui para o projeto. Eu acho que é interessante as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo entender. Por que vocês chegaram até aqui? Começa? Eu Pode começo. começar, Afonso. Eu acho que é a dor. A dor. A dor. Eu acho que a gente aprende muito com a dor. O ser humano, ele aprende com a dor. E eu acho que eu tive dores que me mostraram onde eu errei. Então, hoje, eu não só reconheço os meus erros no processo de divórcio, que eu poderia ter feito diferente. Tá. Acho que acertei mais do que errei, Sim. mas poderia ter acertado mais, e que bom se eu tivesse acertado mais. Mas eu também reconheci os meus erros no período de casamento, onde o casamento chegou ao fim, durou por 18 anos e foi muito bom por 18 anos e deu super certo por 18 anos, mas poderia ter ido a 20, a 30, se eu tivesse agido de outras formas, se eu tivesse percebido onde eu estava errando ali. Então, eu acho que esse autoconhecimento de você perceber o seu erro, de não só querer culpar o outro, Aham. é muito importante. A gente tem uma mania, o ser humano, né, de só olhar para o defeito do outro, do problema do outro, do erro do outro. Olha para o seu. Olha para você. E isso me fez crescer. Tanto que eu brinco com a Carol, falo que eu sou um ariano evoluído. Porque ariano não é fácil, né? Não, Todo mundo não é conhece fácil, eu sei que ariano. não é. Mas eu falo, eu mudei muito. Hoje eu sou um ariano diferente do que eu era. O cara que eu era lá atrás, que era insuportável em alguns momentos, reconheço que eu era insuportável, eu não sou mais hoje. Porque eu vi que eu errei. Então, eu acho que esse aprendizado, para mim, é muito importante. E que eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa oportunidade de parar e olhar para si, olhar para dentro, entender onde errou, até mesmo para que você viva experiências novas e melhores do que você viveu. Porque a Exatamente. gente está nessa vida para evoluir. Exato. A gente não está aqui para começar e terminar do mesmo jeito, né? Tem que mudar alguma coisa. E que se tem que mudar, que mude para melhor. Né? Então, eu reconheço e agradeço a Deus e percebo que tenho melhorado. Mas por isso, por uma reflexão, por uma vontade minha. Então, as pessoas precisam ter essa reflexão. Então, o meu processo de divórcio, ele me trouxe isso. A dor me fez reconhecer e querer ajudar as pessoas, porque eu não quero que as pessoas sintam as dores que eu senti. Então, quando eu vejo um casal chegando, eu falo, puta, ele vai sentir tudo aquilo, né? São dores que a gente às vezes não percebe, mas eu morava numa casa com 3 filhos, com 3 cachorros, com 3 empregadas, tudo de 3. De repente, eu estava sozinho num apartamento com 4 paredes e falei, e agora? Ferrou. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Sem barulho, não tinha um passarinho piando. É dolorido demais isso. A gente acha que para o homem tá tudo bem. Não é isso. tudo bem. É Não. muito difícil também. Sim. Então, é difícil para todo mundo. Então, como é difícil para a mulher, é difícil para o homem, é difícil para minha família, para meu pai, para minha mãe.
é difícil para os meus sogros, que lá atrás também sofreram. Todo mundo sofre. Todo mundo. Todo exato, mundo todo sofre. mundo As pessoas sofre. precisam enxergar isso, que tá todo mundo sofrendo. Um dia desse a gente teve uma reunião lá com uma família, era um divórcio da moça. Veio o pai, a mãe, a irmã, o cunhado, a sobrinha. Eu falei, gente, a família inteira tá envolvida nesse negócio. Tá todo mundo sofrendo. Sim. Tá Estavam todo mundo todos em sofrendo por todos. sofrimento. Assim, e sofrem duplamente. Sofrem pela moça que tá sofrendo e sofrem por ter perdido o cara que era amigo. Exato. Que na verdade não precisa perder. Não precisa perder. perder. Exato, não precisa Você perder. pode continuar tendo carinho por aquela pessoa. As pessoas precisam entender que quando a família não acaba, continua. Nunca mais eu vou deixar de fazer parte daquela história. Exato. Histórias não são. As pessoas se divorciam, pega o Instagram, apaga. Todas as fotos juntos. Por quê? Por quê? O Instagram é uma história da tua vida. Se você entrar no meu, você vai ver a minha história de vida inteira. Lá tem lá. Isso E eu é tenho o verdade. maior orgulho da mulher que eu casei, do que a gente viveu. Eu não quero esquecer aquela história, Sim. porque aquilo faz parte da minha vida. Fui muito feliz ali e estou muito feliz hoje também. Então as pessoas precisam entender isso. É um processo, né? Que você não tem que querer apagar, passar borracha. Não vai falar mais com fulano, né? Não Como pode falar assim? Não mais. pode falar Pega as fotos, apaga. As crianças não podem ter foto do pai na casa. Gente, onde a gente vai chegar com hoje nós vamos isso? chegar com isso. As crianças sofrem. E depois que a Carol contar a experiência dela, eu queria voltar a falar sobre a experiência hoje do que eu vivo, né? Que é o regime que as crianças ficam, né? Hoje tem a guarda compartilhada. Eu acho que é bom a gente falar desse ponto. Tá. Que é um ponto que eu acho que resolve todos os problemas também. Mas fala, Ótimo. Carol, dessa experiência e depois Estamos a gente volta aqui em nisso. suspenso. Pode falar, Carol. Eu acho que eu vou só complementar o que o Afonso falou, porque é bem parecido, né? E o que eu aprendi com tudo isso, eu acho que foi ter mais serenidade para lidar com as coisas. Porque no meu processo de divórcio, que foi conturbado, eu não era tão serena como eu sou hoje, assim. Eu ia te perguntar isso agora. Eu tava até contando pra ele Não no era essa carro. florzinha aqui, viu? Eu ia perguntar isso pra ela. Então, assim, eu desenvolvi uma forma de lidar com as coisas mais madura. Eu acho que a maturidade também ajuda, né? A gente, conforme vai passando pelas coisas, a gente vai aprendendo. Sim. Então, hoje me sinto mais madura, me sinto mais serena, tô caminhando, tô nesse processo ainda, mas já é melhor do que o que eu tava. E eu acho que é isso, gente. Quando a gente passa por um problema, a gente tem que tentar sair melhor dele do que quando a gente entrou. A ficarmos melhores, não melhores que os outros, mas melhores que a gente mesmo. Então eu tenho isso na minha vida, né? Diante de uma dificuldade que foi o meu divórcio, eu falei, bom, reclamar não vai adiantar. Eu preciso sair disso melhor, eu preciso dar um jeito de realmente me reconstruir. Então eu fui muito em busca, já era, né, uma buscadora, eu amo essa parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, então eu adoro estudar filosofia, não filosofia, aquela filosofia clássica, né, meramente de acúmulo de conhecimento, Sim. mas a sabedoria, a filosofia que nos leva a compreender a sabedoria que nos faz viver melhor. Então, essa filosofia me agrada, me atrai, a psicanálise e outras áreas de conhecimento aí que me ajudam nesse desenvolvimento pessoal e que me ajudam nesse trabalho. Então, eu falo que a minha vida me preparou para esse trabalho e o trabalho ajuda na minha vida, porque eu preciso estar em constante desenvolvimento pessoal, em constante desenvolvimento da inteligência emocional para poder lidar com tudo, né? Com os conflitos das pessoas, para poder ter uma postura tranquila, né? Para poder lidar com as coisas. Então, foi isso, assim, na minha experiência, complementando aí o que o Afonso falou, foi isso, assim, essa busca para que, independente do conflito que eu encontre na minha vida, eu tenha uma postura diferente para lidar. E hoje é assim que eu lido, hoje eu já consigo muito mais. É engraçado que a impressão que eu tenho é que ambos, à sua maneira, foi um processo de florescer, né? Eu vejo vocês dois assim, de florescer, né? É muito bacana. Por isso que eu gostaria que vocês falaram aqui para as pessoas entenderem o que isso representa. Mas vamos voltar sobre a questão da guarda Isso. compartilhada, que eu também acredito, não me divorciei, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que é o caminho. Mas eu quero que vocês falem, que vocês têm mais propriedade do que eu, obviamente. A questão da guarda, eu acho que é um ponto que a gente está escrevendo um livro, logo vai sair sobre Ah, é? isso, Tá. que é a guarda compartilhada com residência alternada. Então, na verdade, compartilhada porque ambos tomam decisões juntos, né, Tá. sobre os filhos, Tá. e residência alternada porque as crianças não têm uma residência fixa.
que é a regra. Hoje no Brasil, a regra é a residência fixa. Ou seja, é na casa da mãe ou é na casa do pai. A criança não pode ter duas casas. O judiciário, ele não aceita isso. Ah, não? Né? É raro. São Tá. raríssimos os casos em que o judiciário aceita uma residência alternada. Ele Tá. diz que isso não faz bem para a criança, que psicologicamente a criança tem que ter uma casa, tem que ter uma referência. Acho que faz sentido até a página 2. Mas eu acho que é muito mais benéfico ele ter as duas residências. Por quê? Então, no meu caso, as crianças moram metade comigo, metade com a mãe. Tá. Tempos iguais, convivem igual, de forma igual com os dois. Tá. Sabe aquela dor que a criança tem de deixar o pai e estar com a mãe? Sim. Ou de deixar a mãe e E estar tá- com o pai? Sim. Meus filhos não têm isso. Tá. Então eu vejo os meus filhos em paz. E só de olhar para eles e ver eles em paz, de que o pai tem o amor deles igual à mãe, que a mãe tem o mesmo amor que o pai tem, que o pai tem o mesmo convívio, que a mãe tem o mesmo convívio. Isso não tem preço, Dani. Eles aprendem muito comigo, como eles aprendem muito com a mãe. Tá. Eles têm uma vida na minha casa um pouco diferente da vida que tem com a mãe, mas é aprendendo, Sim. é conhecendo um mundo diferente. Porque Na mãe, são diferentes as pessoas, Exato. né? E eles são filhos dos dois. Sim. Eles precisam dessa conexão, eles precisam das referências de ambos. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa falar mais, além desse divórcio respeitoso que a gente fala, é a questão da guarda. Que eu acredito que isso precisa mudar. Os pais precisam entender que essa convivência mútua é igual com os filhos. Lógico que de acordo com a proporção que possa, mas eu acho que os pais, mas eu trabalho fora. A sua vida mudou Se agora. esforce, Agora você vai ter que se esforçar para Mude. ficar, tem que mudar, tem que ficar com o filho, tem que cuidar dos filhos. Hoje, chegou para mim o e-mail da nutricionista. Eu tenho 3 filhos. Bom, cada um tem uma dieta. Tá. Eu já tô doidinho assim que eu tenho 3 dietas para lidar. Com a minha são 4. E eu sou muito presente, Dani. Eu chego em casa mais cedo, eu faço jantar com eles, a gente janta junto. Eu já tô pensando como é que vai ser para lidar com 4 dietas. Mas eu vou ter que lidar com 4 dietas. Mas é o papel de pai. É o meu papel, eu Né? que escolhi, eles não pediram para vir ao mundo, né? Exato. E então isso é maravilhoso. Então eu sinto que psicologicamente o bem que isso faz para a criança, diferente do que falam que ele não tem referência de casa, eles têm 2 referências, sabe? Eles sabem muito bem o que é uma casa, o que é outra, funciona demais. Essa parceria que eu tenho com a mãe dos meus filhos, a gente tem um diálogo muito bacana, então a gente tem trabalhado muito e esse diálogo ajuda demais na educação deles. Quando em algum dado momento a gente não teve esse diálogo, isso dificultou. Então, ter o diálogo respeitoso funciona. Precisa entender que as coisas lá na casa dela, né, não serão igual às minhas, na Sim, minha, e tá sim, tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem que ficar com essa história Comparando, né? comparando, exato. Então, assim, é maturidade. Tem que ter maturidade, tem que respirar fundo, escolher aí o caminho. E na vida, nada é fácil, viu, Dani? Eu tenho 42 anos, até hoje nada foi fácil. Só que a gente tem que seguir, a gente tem que aprender, tem que evoluir. Então, eu acredito que esse caminho aí da residência alternada é muito bacana, funciona demais comigo. E eu vendo isso para as pessoas, porque eu acho que isso pode sanar inúmeros problemas que se cria com pensão alimentícia, que se cria, porque a pensão, querendo ou não, acha que tá pagando a unha, tá dando R$1.000, pô, ela tá fazendo a unha com o dinheiro que eu dei. Existe essas mesquinharias Sim. que pode ser resolvido com essa guarda. Então, eu acho que o judiciário hoje, ele tinha que começar a analisar melhor essa questão aí, para começar a deferir mais essa guarda, porque funciona. Está aqui uma prova viva de que isso é bom para as crianças, é bom para os pais, é bom para todo mundo. Sem falar que na semana que eles estão lá com a minha ex-mulher, eles estão sendo 100% cuidados por ela, eu estou tranquilo aqui, sabendo que eles estão Exatamente. super bem. Eu trabalho até tarde nessa semana, eu faço as minhas coisas, eu vou para minha balada, eu me divirto. Na semana que eles estão comigo, Dani, eu não saio de casa. Se saio é para abrir com eles, Sim. para me divertir com eles, para fazer coisa com eles, mas a minha dedicação é exclusiva a eles. Então isso também é uma divisão de tarefas, né, para que ambos possam continuar tendo a sua individualidade e a sua vida. Então, é um peixe que eu vendo, e eu e a Carol, e que a gente acha que é muito bacana também falar. Vocês estão falando isso? Eu vou pegar o meu caso agora aqui. Porque esse é o papel de pai e mãe. Sou casada há 16 anos, tenho 2 filhos, e desde sempre foi assim na minha casa. Existe o meu marido, ele é parceiro, cúmplice, companheiro. Eu sei que ele vai ouvir depois, ele vai estar até dando risada, mas eu de novo aqui, você de novo aqui. Existe tudo dividido em casa.
sabe? E não é assim porque nós dividimos, não, a coisa acontece naturalmente, sabe? Então, o fato dele adiantar alguma coisa de jantar, o fato de repente, final de semana, ele estender alguma roupa, se preocupar em comprar algumas coisas para as crianças, o que quer que seja, é tudo dividido, mas isso é natural. Porque é o papel de pai e de mãe. Não importa qual é a tarefa que nós estamos falando aqui. Sim. E isso dá muito certo e meus filhos reconhecem isso. Então, não existe, tem que pedir para a mãe, que é a mãe que vai fazer, tem que pedir para o pai. Não. É quem está mais acessível, eu peço porque alguém vai resolver aqui. Né? Então, eu estou falando como experiência, eu acho que você está falando é isso. E ó, você Né? tocou num ponto que eu e a Carol fizemos um vídeo essa semana. Ah, O maior motivo dos divórcios hoje em dia são os trabalhos domésticos, não é, Carol? A divisão dos trabalhos domésticos é o que é o maior causador de conflito nas famílias e, consequentemente, o divórcio. Foi feita uma pesquisa olha lá. e descobriram esse dado. A gente até citou isso que você está falando, que vocês falaram, é justamente isso. Então você está no caminho certo para manter o seu Nós casamento. estamos no Tá vendo? caminho Olha, certo. um dos segredos desse Ah lá. casamento é isso. É isso ó. daí. Então, por dividir isso as que tá, tarefas. 16 anos, você falou? 16 anos. Então, 16 anos firmes e fortes. Firmes e fortes. E graças a isso, você vê um detalhe. Muitas detalhe. vezes as pessoas não percebem e faz toda a diferença. Né? E às vezes eu estou em atendimento no Aurora, vou falar aqui só porque é para ele dar risada mesmo, assim, né? E às vezes eu chego mais tarde, a mesa do jantar já está pronta. Às vezes os meus filhos já jantaram, porque eles estavam com fome e tal, e ele está me esperando Olha para aí. jantar. Então, quer dizer, Mas, Dani, olha só, você tá contando isso pra gente, É. eu parabenizo vocês dois. Mas você tá contando pra gente como se ele estivesse fazendo algo a mais do que ele deveria. olha só. não, sim. Mas por quê? Porque existe uma crença, crença de Uma que o crença. homem não tem que fazer essas Existe, coisas. mas E ele é por tem que isso. fazer sim. ele tem que fazer. E às vezes eu comento isso para falar, não é possível. Não, ele faz. E não é que, não, ele faz. Não, e mas tá só que a tudo gente bem. ainda acha o máximo que ele faz. E não é o máximo, Não, ele tá não é. fazendo mais do que a obrigação dele, É entende? porque ainda tem uma estrutura patriarcal, né? É. Por mais que a gente viva já uma era mais moderna, Isso. ainda existe uma estrutura patriarcal arraigada que faz com que a sociedade encare isso como isso é trabalho do homem, isso é trabalho da mulher, isso é trabalho do pai, isso é trabalho da mãe. Exato. Então a gente está num trabalho de desconstruir isso. Isso. Mas também a gente tem uma outra coisa que a gente fala muito, que é um dos problemas que está afetando hoje. Hoje também a gente tem a questão do masculino e do feminino, que está um pouco bagunçado. Perfeito. Mas, gente, estamos tão desilonizados que a próxima pergunta que eu faço para vocês seria essa. Porque hoje as mulheres estão invertendo papéis com os homens também. A gente tem essa inversão que Sim. também deixa a família meio bagunçada. Sim. Né? Porque a mulher hoje ela foi pra rua, ela foi pra fora, ela tá forte e que bacana, mas a gente tá perdendo essa essência. E isso dá problema. Dá, porque eu ouvi uma médica que ela trabalha com a espiritualidade, assim por diante, e ela estava falando justamente sobre isso, que hoje está existindo muitos problemas de ordem psicossomática por conta desse desequilíbrio, por conta da a energia yin e yang sempre existiu no mundo, né? Então você pode dividir em masculino e feminino, não tem problema. Mas quando a sociedade dá um poder maior, o poder que eu quero dizer aqui é a força, tá, gente? Masculiniza a mulher e rebaixa o homem, nós temos problema. Desequilibra. Desequilibra tudo, tem um desequilíbrio. Sim. Então, por que nós não temos que colocar as coisas iguais? É o que você está falando. Até o igual, eu acho que é assim, ó, né? Até aqui a coisa tá bem. Quando faz assim, começa a dar problema. Isso. É aqui que dá o problema. Isso. É difícil. É difícil. E aí você tem uma série de conflitos nessa situação. E aí, se a gente fosse se aprofundar na conversa, a gente teria que buscar a vida anterior dessa mulher, o que fez ela chegar nisso, a vida anterior desse homem, o que fez ele chegar nisso, por que estão juntos, e assim vai, né? Mas o que vocês estão falando é um passo antes. Um passo antes. Olha, enxerga, né? E na minha visão, o autoconhecimento, quando a gente começa um processo, claro que a gente começa a ter ou dar importância para isso quando a gente está indo para um caminho um pouco mais maduro, dos seus 30 e poucos anos em diante, né? Você começa a olhar isso com mais atenção, ou às vezes você sabe, mas não quer dar atenção, mas tem uma hora que você vai ter que olhar, né? Então, esperemos que talvez
um divórcio seja necessário para esse olhar. E não para briga, para raiva, para inveja, Exato. né? Eu acho que é nesse Exato. sentido. Se for para acontecer, que seja para ambos crescerem, né? Exatamente. Além Vamos de crescer. honrar ali o que viveram, além do aprendizado que tem ali na relação, porque a gente aprende muito com o outro. O relacionamento é o maior aprendizado que a gente tem, né? Então, que seja então para isso. Nós temos um programa no escritório que é o divórcio inteligente. Tá. Então, quando os clientes chegam no escritório, às vezes na dúvida, não sabe se divorciou ou não, tá numa fase de conflito, está em crise. Então, nós temos esse programa que nós fazemos sessões individuais, primeiro com um, depois com outro, depois com ambos, onde a gente traça o diagnóstico da relação. Tá. E aí a gente aborda essa questão sistêmica e também essa questão do feminino e do masculino, porque a gente sabe como isso desequilibra a relação. Muitas pessoas pensam que o casamento é amor, mas o amor é a junção de várias coisas que precisam estar ali em movimento, em equilíbrio, para que o amor aconteça, né? A admiração, o respeito, a amizade, a parceria, a questão sexual, tudo. Então a gente tem todo a gente tem essa abordagem, e a pessoa muitas vezes termina o casamento, a nossa pergunta final é: existe 1% de vocês continuarem? Se sim, a pessoa repensa e tem aí o desdobramento também, né, para fazer uma terapia e tal. Se não, a gente parte para o divórcio, mas de forma já preparando essa pessoa para ir nesse sentido. E essa questão do feminino e do masculino, bem como as questões aí de divisão de tarefas domésticas, é o que a gente percebe, são detalhes. E tá tudo muito sutil e acontece muito. E vale a gente dizer, do casamento homoafetivo, existe também a questão do masculino e feminino. Por Claro. mais que a gente tenha duas pessoas do mesmo sexo, Sim. mas a gente tem um que vai para um lado, um que vai para o Sim, outro, e que aí a exato. coisa se encaixa, né? Não muda, não muda. A verdade é que ninguém tropeça em montanha, né? Gente, a conversa está muito boa. Eu vou já convidar vocês para voltar em outra A gente tinha que vir várias oportunidade. vezes aqui, que tem muito assunto, Ah, né? não é? Gostaria já de convidá-los para uma próxima Obrigado. oportunidade. Eu adoro vocês sabem disso. É recíproco. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Eu acho que, se vocês quiserem, de repente, um aconselhamento, uma mensagem final, o que vocês quiserem, o tempo é de vocês. Vamos lá, então eu vou começar. Acho que para você aí que está assistindo a gente, se isso fez sentido para você, se isso não fez sentido para você, mas eu acho que a gente falou muito sobre reflexão, parar e pensar, né? Não tá bom? Tem alguma coisa errada? Precisa melhorar? Precisa mudar? Busca ajuda. Eu acho que conversar com outras pessoas e muitas vezes não com aquele amigo que só vai dar força para aquilo que você quer ouvir. É legal a gente escutar um pouquinho aquele que fala aquilo que a gente não quer ouvir, né? E a busca de profissionais assim como nós, e certamente existem outros que podem te ajudar, eu acho importante para que você enxergue o caminho que você quer aí para a tua vida, né? Para onde você quer chegar. Eu vejo casais aí que demoram, por exemplo, meu pai e minha mãe são casados há 42 anos, mas meu pai teve um primeiro casamento. Depois de 40 anos, aos domingos, o meu pai, a minha mãe e a ex-mulher dele almoçam juntos. Isso está acontecendo já há 2 anos que isso acontece, Dani. Olha, E você não sabe o quanto eu fico feliz de ver o meu pai, a minha mãe, a ex-mulher do meu pai, eu e os meus irmãos, filho dela com meu pai. Para eles, deve ser tão gostoso isso. imagina, Deve ser uma paz de você estar no mesmo lugar que está o seu pai e a sua mãe juntos. um sossego, né? Só que demorou 40 anos para isso acontecer. Tá. Isso podia ter acontecido lá atrás. As pessoas demoram demais para fazer alguma coisa que podia ser feito super rápido. Então, acho que esse trabalho que eu e a Carol a gente faz, eu vou até falar uma coisa aqui que não é isso, mas é uma espécie de mentoria. A gente te ajuda a acelerar esse Eu acho que é processo de mentoria. recuperação, esse processo de aceitação, esse processo de cura, né? E porque vai, uma hora sara. E se não sarar, não tá certo. Tem que sarar, mas tenta sarar mais rápido. Tenta fazer isso ser mais tranquilo, ser mais leve. Então, acho que fica aqui esse recado, né? Não espera 40 anos para as coisas ficarem bem. As coisas podem ficar bem lá atrás, né? A gente passa agora o Natal com a ex-mulher do meu pai, com meus irmãos juntos. Bacana. Eu fico feliz. Então, assim, se eu tô feliz, imagino meus irmãos, a felicidade deles. É algo que não deve caber no peito, Sim. né? Então, só que demorou 40. Podia ser antes. Então, assim, as feridas curam. Tem o processo de luto, o período Sim. de luto e tal. Mas se você tiver pessoas do seu lado que te ajudam a evoluir mais rápido, vai ser tão melhor.
do que aqueles que te ajudam a deixar a dor muito pior. Né? Então, acho que fica aqui esse meu recado. Pode ser mais leve, pode ser mais rápido, e você pode ser feliz de volta. Você pode ser feliz mais rápido, você pode ter uma vida plena, sem mágoa, sem raiva, sem rancor. Porque quando você não perdoa, Dani, você fica levando aquela história pra você. Você vai pro shopping, você leva aquela pessoa arrastada com você. Isso. Você vai pra praia, aquela pessoa tá arrastada com você. Perdão é algo que não é pro outro. Perdão é pra você. Então, perdoar, eu acho que talvez seja a palavra aqui de você entender que pode fazer toda a diferença na sua vida daqui pra frente. Então, acho que o meu recado é esse. Te agradecer. Você é nota 10. Seu programa é muito bacana. E obrigado por esse espaço. Eu que agradeço. Carol. Bom, Dani, acho que eu tenho de mensagem final eu vou com uma frase de Chico Xavier, que é: não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível recomeçar e fazer um novo fim. Acho que isso resume o que a gente falou aqui. Para quem está passando pela dor do divórcio, ter em mente que é possível recomeçar e fazer diferente, passar por isso de uma forma mais tranquila, se reconstruir e seguir a vida com aprendizado, com paz e amor no coração. Eu acho que essa é a nossa mensagem, esse é o objetivo do nosso trabalho, do nosso projeto, enquanto advogados, enquanto seres humanos. E é isso. Muito obrigada, Dani, pelo convite, pela oportunidade. Sempre bom. Já é a segunda vez que estamos juntos, né? Primeira vez, como você falou, foi no virtual, hoje aqui presencial, e foi ótimo esse bate-papo. E é isso. Gratidão a todos aí. E vamos em frente. Olha, eu acho que as pessoas que já nos acompanham aqui no podcast ou que me acompanham sabem o quão eu sou ávida por conversas edificantes, assim, como essa. O intuito é exatamente esse, dar luz a situações, a assuntos, o que nós estamos tratando aqui. Sempre tem dois lados de ver a mesma coisa, né? Eu acho que o que você falou, tá, o que já foi, foi. Então, vamos olhar daqui para frente. E o que você disse, Afonso, do perdão, porque quanta gente fica numa prisão imaginária, né? Que fica ali sofrendo, fazendo outras pessoas sofrerem, querem aliados, não querem a solução do problema, né? Então, acho que nossa conversa foi sobre isso. Muitíssimo obrigada. Eu vou usar uma expressão que eu estou embriagada de alegria por tê-los aqui numa tarde chuvosa, né, que vocês vieram. Queria fazer um brinde à saúde de vocês. Opa, brinde é com a gente mesmo. Nossa, A felicidade de vocês. Muito obrigada. E a você que esteve conosco até aqui, até a próxima.